Olá! Encontrado o corpo de idoso em Matagal, no centro de Lajeado. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Em um acidente de trânsito entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida no bairro Canabarro, em Teutônia, nesta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 6h30 da manhã na rua Oterno Schaefer. O motociclista teve escoriações e foi conduzido para atendimento no Hospital Ouro Branco. O condutor do automóvel não ficou ferido. 2 homens foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no início da noite de domingo, durante fiscalização do grupo rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, em frente ao posto policial, que é no quilômetro 54 da RS 453, na Rota do Sol. Em patrulhamento, a guarnição abordou uma BMW conduzida por um motorista de 29 anos, morador do bairro Florestal, em Lajeado. O veículo era ocupado por 2 casais. Em revista ao interior do automóvel foram encontrados uma pistola calibre .380 com 5 munições e 2 cigarros de maconha. De acordo com o registro, o caroneiro de 25 anos, morador do bairro Hidráulica, teria assumido ser o proprietário da arma. Eles foram levados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, onde foram autuados em flagrante, sendo liberados após o pagamento de fiança. As mulheres entraram como testemunhas na ocorrência. E funcionários da limpeza urbana de Lajeado que faziam capina em terrenos da Avenida Décio Martins Costa, no centro, localizaram por volta das 8h30 da manhã de hoje o corpo de um homem em meio ao matagal. A vítima foi identificada por um sobrinho como sendo Ademar Adão de Oliveira Hausen. Segundo policiais que estiveram no local, o idoso teria desaparecido na manhã de ontem, quando saiu para caminhar e não foi mais localizado. O registro do desaparecimento foi feito na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento na tarde do domingo. A Polícia Civil e a Brigada Militar atenderam o caso e aguardaram a chegada do Instituto Geral de Perícias. Hausen era morador da rua Júlia de Castilhos, no centro de Lajeado. E um homem de 21 anos foi preso pela Brigada Militar de Roca Salles no domingo por tentativa de estupro de uma menor. Conforme a brigada, o caso aconteceu no loteamento 7 de setembro. A menina de 9 anos teria ido largar uma cachorra na casa do homem quando foi abordada e obrigada a entrar na casa. O acusado teria despido a vítima, mas não consumou o estupro, pois a vítima começou a gritar e um vizinho notou a situação. A menina conseguiu fugir para a sua casa, que fica na mesma rua, onde denunciou o ocorrido para a família. A Brigada Militar foi acionada e prendeu o homem que estava escondido debaixo da cama. Ele foi conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado e recolhido ao presídio em sequência. De acordo com a brigada, o homem é usuário de drogas e tem passagens pela polícia por lesão corporal. E um acidente envolvendo um ônibus da empresa Unesul e uma carreta com produtos químicos vitimou uma pessoa no final da noite deste domingo. A colisão ocorreu no quilômetro 333 da BR-386 por volta das 11 da noite, quando a carreta, que transportava agrotóxicos, bateu no ônibus que seguia no sentido Lajeado Marques de Souza, em viagem de Porto Alegre a Foz do Iguaçu, no Paraná. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista Vanderlei do Prado Ramel, de 59 anos, morador de Carazinho, morreu a caminho do hospital. O ônibus transportava 37 pessoas e 12 teriam sofrido ferimentos em função dos estilhaços de vidro. Algumas pessoas foram medicadas no local e outras encaminhadas aos hospitais de Lajeado e de Estrela. E a empresa gaúcha de rodovias, a EGR, terá a partir desta segunda-feira até o próximo domingo 17 equipes trabalhando em estradas em recuperação. Os serviços vão causar alterações no trânsito em determinados locais. Na região, a RSC 287 terá 3 equipes atuando. Uma outra estará na IRS 130 e uma outra na RSC 453. Na 130 será entre Lajeado e Guaporé, entre os quilômetros 82 e 87. Na 287, o ponto principal é entre os quilômetros 76 e 78, entre Santa Cruz do Sul e Itabaí. Na 453, a obra estará entre Lajeado e Venâncio Aires, entre os quilômetros 10 e 19. E o governo recebe representante das entidades de classe da Brigada Militar. Acompanhe na matéria de Newton Schiller.
Representantes das 28 entidades de classe da Brigada Militar foram recebidos pelo subchefe da Casa Militar, Coronel Alexandre Martins, no Palácio Piratini. No encontro, os representantes comunicaram que vão unificar as categorias. Com isso, um grupo é que vai negociar com o Estado futuras demandas funcionais e administrativas da corporação. A gente vai formar essa pauta, que já o próprio governador já sabe, mas ela será única e terá uma representação que vai falar em nome de todas as entidades, trazer o governo para nós ter esse caminhamento cada vez mais fortificado nos interesses que é a classe brigadiana. O subchefe da Casa Militar, Coronel Alexandre Martins, disse que a unificação vai facilitar o diálogo e melhor atender a todas as categorias. Diversas situações que a gente pôde observar da nossa instituição, interesses distintos de uma categoria e outra, fizeram com que não acontecessem ganhos para a instituição. Então, eles unificando o discurso, eu tenho certeza que fica muito mais fácil de que esses encaminhamentos tenham uma aceitação mais tranquila. O Rio Grande do Sul deve ter um aeroporto de cargas e 15 aeroportos regionais. Veja na matéria de Newton Schiller. A região metropolitana de Porto Alegre deve contar com um aeroporto para o transporte de cargas. O 20 de setembro, como está sendo chamado, deve ser construído no município de Santa Rita, que fica a 30 quilômetros da capital. O Salgado Filho vai ficar restrito ao transporte de passageiros. O anúncio foi feito durante esta reunião ocorrida entre o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, e o governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini. Tivemos uma reunião de bastante profundidade e frutífera neste trabalho. Ele logo determinou a constituição de um grupo que vai dialogar conosco e rapidamente nós vamos levar a presidente qual é a melhor alternativa para o Rio Grande do Sul. Nós expusemos a ideia, vamos ouvir o governo do Estado, elaborar o que seja a melhor proposta, mas a decisão será da presidenta. O Estado também vai contar com investimentos do governo federal para ampliar 7 aeroportos regionais e construir outros 8, incluindo o de Vila Oliva, em Caxias do Sul. O governador garantiu apoio ao empreendimento. Me comprometi com o ministro de que vou criar uma equipe dentro do governo, seja para a questão, vamos dizer, de planejamento e seja para a questão logística do transporte aéreo, seja de passageiros ou seja de cargas, que nós vamos participar desse processo e tenho certeza que terá de nós aqui do Estado e do governo do Estado todo o apoio e toda a ajuda necessária. A temporada 2015 já começou para o Centauros Rugby Clube. A equipe que iniciou os treinamentos no dia 6 de janeiro intensifica a preparação física esta semana. As atividades acontecem de segunda a sexta, às 7 da noite, no campo em frente ao Parque Princesa do Vale. Segundo o treinador da equipe, Martin Castilho, todos estão convidados a participar. O mês de janeiro será dedicado à preparação física. Após este período, os treinos técnicos e táticos serão intensificados, tendo em vista o Campeonato Gaúcho de Rugby. Esta será a segunda vez que Centauros disputa a primeira divisão da competição. O capitão da equipe, Nicolas Horn, espera um time muito mais competitivo nesta temporada. 6 equipes vão participar do Gaúcho: Brumers, Centauros, Charrua, Farrapos, San Diego e Serra. Serão 10 jogos no total e a competição inicia no dia 21 de março. Mais esportes você vê daqui a pouco no Papo de Boleiro. E em 2014, a Comissão de Constituição e Justiça analisou propostas relativas às questões das drogas. Veja na matéria especial da TV Senado. Uma das propostas aprovadas estabeleceu a quantidade suficiente para consumo individual de 5 dias como referência para diferenciar o usuário de traficante. De acordo com o relator, senador Antônio Carlos Valadares, esse valor mínimo será calculado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto, que veio da Câmara, autoriza a importação de derivados da maconha para uso medicinal. Somente pacientes com indicação de doença grave terão o benefício. A proposta vai passar por mais 4 comissões do Senado. Em fevereiro, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que acelera o procedimento de destruição de drogas apreendidas pela polícia. A proposta passou pelo plenário, foi sancionada pela Presidente da República e virou lei em abril.
A droga tem que ser incinerada em no máximo 30 dias para não cair nas mãos de bandidos que assaltam delegacias e depósitos da polícia. Delegacias de polícia totalmente inadequadas para o armazenamento de drogas terminam sendo objeto de ataques de facções criminosas para o roubo da droga ali apreendida ou até mesmo para a atuação de policiais corruptos que terminam pelo acesso fácil negociando a venda dessas drogas a traficantes. Novas regras eleitorais passaram pela comissão. É o caso do projeto da senadora Gleisi Hoffmann, que prevê que 50% dos eleitos para cargos proporcionais têm que ser do sexo feminino. A reserva de vagas vale para deputado federal, estadual ou distrital, além de vereadores. A participação feminina nos diferentes legislativos do Brasil é irrisória e deixa o país, na comparação internacional, atrás de países que não dispõem de regras de estímulo à participação de mulheres. Essa situação demonstra de maneira cabal o fracasso da política de reserva de candidaturas em vigor há quase 20 anos entre nós. Urge, portanto, substituir a política de reserva de candidaturas vigente por uma política de reserva de cadeiras, tal como estipula o projeto sob análise. Na área da saúde, a comissão aprovou o decreto para liberar os inibidores de apetite proibidos pela Anvisa. Em assuntos de família, foi aprovado o projeto que definiu como regra a guarda compartilhada de filhos de pais separados. Pela Comissão de Constituição e Justiça, passou a proposta que fixa prazo de 8 anos para a União, Estados e municípios instalarem defensorias públicas em todas as comarcas judiciárias do país. Essa proposta virou lei em junho. A comissão legislou ainda sobre trânsito. Foi aprovado o projeto que muda a regra da carteira de habilitação de motocicletas. Aulas em vias públicas passam a ser obrigatórias. Essa proposta seguiu para a Câmara dos Deputados. Já a proposta que obriga o pedestre a fazer o sinal de vida antes de atravessar a faixa seguiu para o plenário. O prefeito em exercício, Vilcinho Jaques, recebeu na manhã desta segunda-feira representantes da Sul Premium Marco Polo. A gerente e a responsável comercial, Márcia Medeiros e Regiane Rezende, respectivamente, falaram sobre o interesse da empresa em trazer um ambulatório veterinário móvel para Lajeado. O responsável interinamente pela Secretaria do Meio Ambiente, Jean Tasca, demonstrou interesse na ação e disse que, se efetivada, a proposta ajudará muito no trabalho já realizado pela Secretaria. O projeto do ambulatório ainda será apresentado, mas está previsto que ele contenha uma sala de cirurgia, onde possam ser realizados procedimentos como curativos e até castrações. Caso aprovada a ideia, o ambulatório também terá sala de recuperação e de vacinação. Após a avaliação da SEMA, o projeto será encaminhado para apreciação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. O ambulatório seria fixo na cidade e ficaria à disposição da SEMA para prestar o serviço. Veja agora as notícias da região com o repórter Alício de Assunção. Um grupo formado por 120 pessoas abriu de forma especial ontem a temporada 2015 de caminhadas organizadas pelo projeto Passeios na Colônia, no Vale do Taquari. Incluindo um trajeto de 6 quilômetros entre as localidades de Picada Serra e Vasco Bandeira e Marques de Souza, a iniciativa constou também de café colonial oferecido na propriedade da família Allen, em Tamanduá, e almoço típico italiano na comunidade de Vasco Bandeira. Ainda muita animação com música ao vivo. Porém, a grande atração do evento foi a possibilidade dos visitantes poderem colher uvas em parreiral da vinícola Paludo. De postes e cestos, os caminhantes colheram cachos de uvas Bordeaux, pagando pela quantia colhida. Segundo alguns deles, uma experiência inesquecível, como destacou a professora Rosângela Solete, acompanhada pelo esposo Joaquim de Paula. Para o proprietário da vinícola, Marcelo Paludo, a iniciativa abre perspectiva para futuras ações. Segundo ele, se aposta no turismo rural e a recepção aos caminhantes comprova que eles estão no caminho correto. Também foram plantadas 10 árvores nativas, representando a passagem dos caminhantes pela localidade. A próxima edição do Passeio da Colônia ocorre dia 7 de fevereiro, com a caminhada da Lua Cheia. A Rede Vale de Comunicação apoia a iniciativa. E entre os participantes, um grupo de mestrandos da Univates, oriundos do Pará, Maranhão, Amazonas, Amapá, Bahia e Minas Gerais. Segundo um deles, Maria Alice da Silva Lisboa, moradora de São Luís, Maranhão,
A vida é muito boa para ser vivida e celebrada, e o passeio na colônia realizado ontem foi uma forma de contemplar a natureza e conhecer as belas paisagens aqui do Vale do Taquari. Ainda segundo ela, o Brasil é um só. Estamos separados apenas pelo nosso espaço geográfico. Somos todos, então, irmãos. Valeu mesmo, disse a participante. Obrigado, Alício. Todos os projetos que tramitam na Assembleia Legislativa passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Ao todo, durante o ano de 2014, tramitaram 473 proposições. Veja o balanço com a repórter Evelyn Bern. Responsável pela análise de constitucionalidade das matérias que tramitam na Assembleia, a CCJ aprovou no último ano 123 pareceres. Entre os temas aprovados estão a desvinculação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar e alteração na Lei de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios. Aqueles que falam de despesas, de aumento de despesa. Aí se fala de piso salarial, das questões do judiciário, da automaticidade, dos aumentos de valores com relação a essas questões, do PPCI também. O presidente da comissão ressaltou alguns projetos que levantaram muitos debates ao longo do ano. Questões ambientais. Estas também, com certeza, foram muito debatidas de forma muito ferrenha, sempre com a presença dos a favor e dos contrários. E com relação a isso se inclui sempre o tema dos recursos hídricos, o tema da água, a PEC dos bombeiros, como também o tema que ainda está em debate, que é com relação aos depósitos dos agrotóxicos. Outra matéria que causou polêmica e dominou o primeiro semestre nas discussões foi quanto à relatoria da CPI da energia elétrica. No mês de março, um requerimento do deputado Ciro Simone foi encaminhado ao órgão técnico solicitando a proclamação do deputado Marlon Santos como relator. Devido à falta de acordo entre os parlamentares, a CPI chegou ao fim em julho, sem que o requerimento chegasse a ser apreciado após passar por 4 relatores. Nós estamos defendendo a manutenção da obediência ao regimento interno. Né? É uma decisão que não é política, é técnica, né? Em que nós estamos discutindo aí a aplicação ou do artigo 63 ou do artigo 26 na questão do sufrágio da eleição do relator da comissão. A comissão realizou ainda 4 audiências públicas. A primeira, de iniciativa do deputado Heitor Chu, discutiu a proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Raul Ponte, que extingue a Justiça Militar do Estado. Um órgão custoso, né? Esse orçamento desse ano são 36 milhões, para um tipo de atendimento que é mínimo, né? Atende uma corporação de 20 e poucos mil. Portanto, qualquer juiz, hoje, digamos, num mês, atende mais processos do que um ano dos 7. A inclusão das especialidades de fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional no atendimento do IP Saúde também foi tema de audiência, proposta pelo deputado Frederico Antunes, que é autor do projeto de lei que propõe a inclusão. Nós argumentamos que justamente o alcance da lei é para melhorar as finanças e vamos dizer assim, o desempenho financeiro de um órgão como o IP, que está com problemas, né, na sua estrutura econômica, financeira. Acreditamos que existe sim legalidade e constitucionalidade. Ainda foi discutido a legalidade do projeto do Poder Executivo, que reajusta o valor do piso regional dos trabalhadores. A questão da legalidade, ela tem que ser debatida nessa comissão. Lá na frente pode acarretar algum mandado de segurança para não pagamento por ilegalidade da votação. O projeto de lei que obriga a adoção do selo testado em animais nas embalagens de produtos cuja fabricação envolva esse procedimento também entrou em debate. A discussão foi realizada em conjunto com as comissões de Saúde e Meio Ambiente e de Cidadania e Direitos Humanos. Tem um alerta ao consumidor no seu selo para dizer se esse produto não foi testado em animais, o que lhe permitiria até fazer um marketing disso, ou dizer foi testado em animais. É a opção
do consumidor de consumir ou não esse tipo de produto. E isso não é para todos os produtos, porque a gente sabe que há dificuldades em muitos produtos ainda de ter alternativa de não testados em animais. A Comissão de Constituição e Justiça realizou durante o ano 41 reuniões ordinárias e 2 extraordinárias. O órgão técnico se reúne todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, na Sala Maurício Cardoso. A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Lajeado firmou com o governo do estado um acordo de cooperação técnica para mapear a criminalidade e enviar dados de boletins de ocorrências atendidos pela Brigada Militar e Polícia Civil. A publicação no Diário Oficial do Estado ocorreu no dia 29 de dezembro pelo então secretário estadual de Segurança Pública, Ayrton Michels. Nela, está autorizada a disponibilização de estatísticas criminais e georreferenciais. Os dados possibilitam ao município, através de estudo técnico realizado pelo Estado, o fornecimento de números relacionados à criminalidade e os locais onde eles aconteceram. É um conjunto de informações que formam o mapa do crime. O documento mostrará os pontos da cidade onde deverá ter maior atuação da polícia. O mapa do crime terá dados em conjunto divulgados pelas 2 forças policiais. Hoje, as informações são individuais. Com o acordo de cooperação, as informações serão unificadas e será possível ter mais precisão para mapear a criminalidade. E veja como será esta terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo as notícias e a informação do clima aqui para o Vale do Taquari e toda a região centro do Rio Grande do Sul. E nesta terça-feira, as áreas de instabilidade que atuam sobre o estado começam a perder força. Pode chover um pouquinho ainda na região norte do Rio Grande do Sul, na fronteira com Santa Catarina, mas na região centro o sol predomina nesta terça-feira. E com ele vem o calor com força. As médias alcançadas, previstas para essa terça-feira, devem ficar na casa dos 35 graus na região. Isso é a temperatura, gente, não é a sensação térmica. A sensação térmica sempre é bem maior, porque leva em conta a umidade e o ambiente onde a gente está. Certo? Vamos ver como é que fica então o tempo aqui nos nossos municípios? Em Lajeado, a possibilidade de pancadas de chuva no início da manhã, mas ao longo do dia o tempo limpa e o sol vem com tudo. A mínima prevista para Lajeado deve ser de 24 graus e a máxima pode alcançar os 35 graus nesta terça-feira. Na cidade de Teutônia, o sol também predomina desde as primeiras horas do dia. Lá a variação climática vai ser um pouquinho menor. O dia começa com 23 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus em Teutônia nesta terça-feira. Este foi então o Boletim do Tempo. A gente volta na próxima edição do programa. Eu, é claro, espero por você. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta segunda-feira, 12 de janeiro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde na TV Informativo. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.